Olá, quero cumprimentar a todos que estão agora nos assistindo por todo esse Brasil, nesse dia especial, nesta sexta-feira, onde nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor, na sexta-feira da Paixão, e celebramos a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço para você em todo o Brasil, um abraço para você também que está nos acompanhando fora do Brasil. Eu fiquei encarregado de trazer uma palavra para você em cima de uma grande festa, uma das três principais festas, a festa do Pentecostes, que acontecia 50 dias após a Páscoa. Então, eu queria ler para você, para iniciarmos neste momento, o texto principal, o texto básico da nossa palavra, que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Atos 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e algumas traduções diz reunidos, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E olha o que diz o versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Queria ter uma palavra de oração antes de nós iniciarmos a meditação nas Escrituras nesse momento. Vamos orar? Você que está aí me assistindo online, põe a mão no teu coração e ora comigo nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela Páscoa do Senhor, graças te damos pelas festas proféticas, graças te damos, ó Pai, porque podemos estar juntos agora ainda que online, mas estamos no mesmo Espírito. Que o Senhor possa, Senhor, falar aos nossos corações quando estaremos meditando na palavra do Senhor, nos ensinamentos do Senhor. Espírito Santo, conduza-nos agora. Espírito Santo, fala conosco neste momento. Abençoa, Senhor, aqueles que estão em casa. Visita cada um, enche cada um da tua presença, do teu Espírito Santo Consolador, que fortifica, do teu Espírito Santo que fala e que nos guia. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ok, gente. Esse texto é o texto básico da nossa meditação neste momento. Como eu disse no início aqui, nós temos três grandes festas. Na verdade, a Bíblia fala sobre 7 festas importantes, mas 3 principais: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. A Bispa Lúcia falou sobre a Páscoa, o Bispo Rodovalho vai falar sobre o Tabernáculos, e eu quero falar com vocês sobre a festa do Pentecostes. Muito importante festa, que, como diz a Escritura aqui no primeiro versículo, ela já teve o seu cumprimento, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Esta festa era uma festa que acontecia 7 semanas após a Páscoa, 7 semanas após a festa dos pães asmos, que entrava num período de colheita, e as pessoas traziam 50 dias depois a Jerusalém as primícias, por isso também era chamada de festa das primícias, né? As primícias da sua colheita, ou seja, o principal, o melhor da colheita era levado em adoração ao Senhor para Jerusalém. As pessoas subiam para Jerusalém, todo homem tinha que subir, era obrigado a subir para Jerusalém para celebrar esta festa. Assim como a Páscoa teve que se cumprir, a Páscoa cumpriu, Jesus veio, Jesus morreu, também Pentecoste tinha que se cumprir. O ministério dos apóstolos não começou com a ressurreição de Jesus. Os apóstolos ficaram reclusos até o Pentecostes. A igreja não existia até Pentecostes. Existiam discípulos, mas não existia uma igreja formatada. Por quê? Havia uma ordem de Deus
para que os discípulos não se afastassem, uma ordem de Jesus, não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Está no primeiro capítulo de Atos, no versículo 4. A promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Jesus havia falado sobre esta promessa. A promessa que eles haviam ouvido de Jesus sobre a descida do Espírito Santo. João tinha batizado com água, mas Jesus disse que batizaria com o Espírito Santo. E o versículo 8, que é o versículo chave. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E por causa da descida do Espírito Santo, que trouxe a missão para a igreja, que inaugurou a igreja, o Evangelho chegou a nós aqui no Brasil, passou por todas essas etapas, e hoje, 2000 anos depois, nós estamos aqui falando da descida do Espírito Santo. Então, esta festa era chamada Festa de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, Festa das Primícias, porque também teve um cumprimento na igreja primitiva. O apóstolo Paulo falou assim: nós que temos a primícia do Espírito Santo. Ele diz isso em Romanos 8, 23. E não somente a natureza, que ele está dizendo, geme, mas nós também que temos as primícias do Espírito. Por isso, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, lá em Jerusalém, no cenáculo, o cenáculo foi o lugar, queridos, onde Jesus celebrou a última ceia, e o cenáculo foi o lugar, provavelmente também, aonde o Espírito Santo caiu sobre os discípulos, 120 discípulos ali reunidos, desceu sobre eles, conforme a gente já leu aqui, e eles começaram a falar em línguas, e desceu como línguas de fogo, né? Por isso a gente tem no símbolo da nossa igreja esta chama, que é esta chama da Sara, nossa terra, que fala sobre a pomba, né, em forma de fogo descendo sobre a igreja, que é o símbolo exatamente de Pentecostes. Então, os apóstolos receberam as primícias do Espírito Santo, cumprindo, mais uma vez, a palavra que Pentecostes era a festa das primícias. Bom, então, quando o Espírito Santo desceu, o Espírito que veio de Jesus, enviado por Jesus, desceu, ele começou a formar a igreja. Não existia igreja sem o Espírito Santo. É muito importante entender, porque a igreja chegou em 2020, porque o Espírito Santo está na igreja. O Espírito Santo não saiu da igreja. O Espírito Santo mora na igreja. A igreja é a casa do Espírito Santo. Ele mora na igreja. O Espírito Santo não veio e subiu para o céu. Jesus veio e ficou 3 anos e meio no seu ministério. Viveu 33 anos, ficou 3 anos e meio de ministério e foi para o Pai. Falou, convém que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá. Veja a importância de Pentecostes. Veja a importância de Pentecostes. Quando Jesus foi, depois do seu ministério, ele enviou o Consolador, o Espírito que procedia dele, que o Pai enviou para a igreja, para fazer o quê? Dotar a igreja de dons, capacitação e missão, para que a igreja recebesse o poder do alto e se tornasse testemunha. Então o Espírito Santo desceu, selou a igreja e permanece na igreja. E eu quero dizer algo para você, meu querido, o Espírito Santo só vai sair da igreja quando a igreja subir para encontrar com Jesus Cristo. Até lá, o Espírito Santo permanece na igreja, porque ele tem uma missão, ele tem uma função. Eu e você podemos até passar, podemos até morrer, mas a igreja não vai morrer jamais. Ela não vai morrer porque aquele que habita nela, o Espírito de Deus, está aqui há mais de 2000 anos para preparar esta igreja, para levantar esta igreja para cumprir o seu propósito. E por isso que foi importante que a descida do Espírito Santo acontecesse nessa ordem. Primeiro a Páscoa, ou seja, a morte e a ressurreição de Jesus, né, que deveriam ser cumpridas, e foi cumprido primeiro, e logo depois vem Pentecostes, onde o Espírito Santo é
derramado sobre os apóstolos ali na primeira igreja, capacitou aqueles homens, alguns analfabetos, alguns ali morrendo de medo, como todos nós, sujeitos aos mesmos sentimentos que nós estamos sujeitos, mas o Espírito Santo entrou naqueles homens, entrou naquelas mulheres que estavam ali e vai permanecer até Jesus voltar. Agora, eu queria deixar algo bem claro para você antes de a gente prosseguir aqui nesta mensagem. Qual é a função do Espírito Santo? Eu conheço muita gente que foi batizado com o Espírito Santo. Eu conheço muita gente que foi usado pelo Espírito Santo, que experimentou o poder do Espírito Santo, mas lamentavelmente não foi suficiente para segurar esta pessoa. Por quê? Existe uma lição aqui. O Espírito Santo está na igreja, o Espírito Santo age na igreja, mas quando nós nos esvaziamos do Espírito Santo, então algo começa a prevalecer na nossa vida, ou a mente, ou a inteligência, ou a própria carne. Então o Espírito Santo não exime o homem do mal. Ele não tira do homem a carne é função da cruz. É a cruz que tira a carne do homem. Ali o velho homem foi crucificado, a velha natureza pecaminosa foi derrotada. O Espírito Santo não melhora a carne. É importante você entender isso. Carne é carne, obras da carne são obras da carne, frutos do Espírito são frutos do Espírito. Então, o Espírito Santo em nossas vidas exige de nós muita sensibilidade. Por isso a palavra diz, não resistais ao Espírito de Deus. Nós temos que ser sensível a Ele. Uma coisa importante que ilustra isso. Na Páscoa não podia ter fermento na casa durante 7 dias. Todo o fermento era tirado da casa por 7 dias. Mas depois, 50 dias depois, vem Pentecostes. E o que acontecia? Não tem essa história de fermento. As mesmas famílias que celebravam a Páscoa, que vinham das suas casas para Jerusalém para celebrar a Páscoa, sem fermento, não podia ter fermento na casa, aqueles que celebravam na sua casa, agora vão celebrar Pentecostes. E o que acontece? Cadê o fermento? A Bíblia nos ensina, no texto do Velho Testamento, que fala sobre, em Levítico 23, versículo 17, diz, de onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos, ofertados, movidos. Os pães serão feitos com 4 litros da melhor farinha, flor de farinha, melhor farinha, assados com fermento, são primícias do Senhor. Interessante, agora aqui tem a expressão de fermento. Era um pão fermentado, sim. Era um pão que crescia, sim. Mas era um pão que crescia e era cozido. Algumas traduções dizem era cozido, era assado. Então o batismo do Espírito Santo, ele queima o nosso coração para detectar o pecado. O pecado é eliminado pelo sangue. O pecado é eliminado pela cruz, mas o Espírito Santo é o raio laser de Deus, é o raio X de Deus que detecta o pecado e fala assim, olha, e a gente fica pesaroso, a gente sente muitas vezes quando a gente está com o espírito apertado, quando a gente magoa alguém, no relacionamento conjugal, quando você tem um desentendimento com a sua esposa, quando você tem um desentendimento com alguém no trabalho, até mesmo na igreja, algum irmão que caminha com você, e você tem um desentendimento com ele, o espírito pesa. Lembra Davi? Davi, quando foi cortar a orla da veste de Saul, o espírito pesou. As pessoas sensíveis ao Espírito Santo, a natureza carnal quer se manifestar do velho homem que está na cruz, quer se levantar, mas o espírito pesa. O espírito mostra. O Espírito leva a gente a lembrar, olha, esta mágoa, esse ressentimento, esta inveja, esta cobiça está na cruz. Já passou pela Páscoa, agora ela vai ser assada, porque não tem mais lugar para ela na minha vida. Eu sou agora morada do Espírito Santo de Deus. Então a função
do Espírito na igreja. A função do Espírito na igreja, tanto na igreja individual, porque eu sou morada do Espírito Santo, ou na igreja coletiva, ainda que nós estejamos agora online, nós somos a igreja coletiva. Nós somos a igreja universal no sentido de ser do mundo inteiro, de todos os tempos, não é? Nós somos a igreja do Senhor, somos a Sara nossa terra, mas também somos a igreja universal nesse sentido, né? No sentido bíblico, como nós estamos falando. Todos aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus faz parte dessa única igreja. E o Espírito Santo desce sobre nós, ele nos convence do pecado, ele nos faz detectar o pecado e nos faz derrotar o mal. Veja só a importância de Pentecostes. Páscoa, ação redentora, quitação da dívida, resgate do homem, conforme a nossa Bispa Lúcia falou muito bem, da escravidão do pecado. Agora, Pentecostes é a ação transformadora do Espírito Santo, o poder maior, que é o poder do Espírito Santo, aquele que levantou Jesus dentre os mortos, em nosso homem interior. Lembra de Efésios capítulo 3? Assim habite ricamente em vós o Espírito de Cristo. Habite Cristo ricamente em vós no seu homem interior. Então, ricamente quer dizer, seja dominado. Agora você morreu, ressuscitou, passou pela Páscoa, está em Pentecostes. Deixa o Espírito Santo operando no seu homem interior e fazendo você pleno de Deus. O Espírito Santo não vem para arrepiar a gente. O Espírito Santo não vem somente para derrubar a gente, amém, graças a Deus por isso, para a gente, né, sente alegria, sente gozo, sente tudo, isso é coisa do Espírito Santo, mas o Espírito Santo vem para te fazer pleno de Deus, para que você cumpra a missão que Deus tem para você, o propósito que Deus tem para você, mas não é só isso, é para que também Deus cumpra na tua vida o propósito que Ele tem na tua vida, em fazer você pleno de Cristo. O que a palavra diz? Até ser Cristo formado em vós. Isso é Pentecostes, gente. Isso é Pentecostes. Pentecostes não é somente falar em línguas. Pentecostes não é somente saltar e chinelinho de fogo e pular. Não. Pentecostes é ser tomado pela plenitude desse Espírito Santo que se faz presente agora nas nossas vidas, na vida de todos aqueles que foram, que são e que serão usados por Deus numa missão. Isso é fundamental. Deus mandou o Espírito, o poder maior dele, o poder do Espírito habita em nós, a pessoa do Espírito. Ele vem sobre as nossas vidas, transforma, dá força para vencer o pecado, conforme eu estou falando, recapitulando aqui, né? Nesse pouco tempo que a gente tem para falar muita coisa, que é a obra do Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo, que é a descida do Espírito Santo, que é o Pentecostes. Mas ele também veio para nos dar a missão. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes de continuar. Nós temos as três pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as vezes que Deus quer fazer alguma coisa, todas as vezes que Jesus quis fazer alguma coisa, todas as vezes que a Trindade quer fazer alguma coisa, o executor da Trindade é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que operou no Velho Testamento e vai operar no futuro. Ele é o executor da Trindade. Quando o Pai quer fazer alguma coisa, quer fazer algo na terra, quer fazer algo através da igreja, ou quer fazer algo na igreja, agora que estamos orando no Brasil, por esse momento tão difícil que estamos passando, nesse momento tão complicado que estamos passando, eu quero dizer, o Espírito Santo está conduzindo a igreja no deserto. O Espírito Santo está com a igreja nesse momento. Essa é a função do Pentecostes. O Espírito Santo é o executor da Trindade. Ele está conosco nesse momento. Ele não nos abandonou. O Espírito Santo não é um visitador da igreja. O Espírito Santo é um morador da igreja. Amém? Você pode aplaudir a Jesus, dar uma glória a Deus aí onde você estiver, porque nesse instante, você que é crente, crê em Jesus, pode ter certeza que o Espírito Santo
está na sua vida. E o Espírito Santo executa o que a Trindade quer que seja executada através da sua igreja. É interessante uma coisa, muito importante ser observado. Jesus disse, olha, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as criaturas, batizai todos os seres humanos, né? Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Todo mundo sabe, o Pai, Deus Criador, o Pai que nos deu os 10 mandamentos no Velho Testamento, o Pai que deu a promessa da terra prometida, o Pai que prometeu o Messias, né? Esse é o Deus Todo-Poderoso. Ele está no Velho Testamento, ele está no Novo Testamento, né? Ele que nos deu as alianças, ele que fez a promessa da terra prometida, ele que prometeu o Salvador, Jesus, ele que falou sobre as 3 festas e tudo mais. O Pai, o Deus Todo-Poderoso. Aí entra o Filho. Da mesma forma, o Filho também nós encontramos a figura dele no Velho Testamento e encontramos ele em pessoa no Novo Testamento. Mas qual foi a missão do Filho? O ministério do Filho: redenção, reconciliação, remissão. O Filho veio para nos libertar, veio pagar o preço para que nós fôssemos libertos das nossas dívidas. A palavra do Senhor diz, em quem temos a redenção. Nós temos a redenção por causa que o Filho veio, o ministério do Filho, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Remissão, perdão das penalidades. Nós estávamos debaixo de penalidade, de dívida. Ele nos resgatou e cancelou o nosso escrito de dívida lá na cruz do Calvário. Tá, Pai, Filho e o Espírito Santo. Estamos falando da pessoa do Espírito Santo porque ela está ligada ao Pentecostes. O Espírito Santo, nós encontramos ele agindo no homem no Velho Testamento. Ele movia no homem no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo está dentro daqueles que nasceram de novo. Isso é muito importante, trazendo para o homem que nasceu de novo o sobrenatural, né? O cumprimento do propósito, a transformação de vida. No Velho Testamento, o Espírito Santo veio sobre quem? Davi. Veio sobre quem mais? Sansão. Veio sobre Gideão. Todos esses homens se levantaram porque o Espírito Santo moveu na vida deles. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo desceu. Começar por Jesus Cristo. Os céus foram rasgados os céus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu. Jesus trouxe esse portal do céu para a terra, ou seja, essa comunicação do Espírito Santo de Deus, do céu com o homem, através do Espírito Santo de Deus. A igreja é esse portal, né? A igreja é a porta dos céus, é onde anjos descem, sobem, e o Espírito Santo desceu até Jesus, encheu Jesus. Atos 10:38 diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Deus ungiu a Jesus, o próprio Jesus foi ungido com Espírito Santo e poder. O Espírito Santo ungiu a Jesus. O Espírito Santo deu poder para Jesus. Jesus não começou o seu ministério sem receber o Espírito Santo na sua vida. Ele rasgou o céu e desceu. Mas depois ele passou para quem? Ele veio para os apóstolos. Os apóstolos também não continuaram o ministério sem o Espírito Santo. Jesus mandou eles esperarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos. A Bíblia nos diz em Atos, nesse texto, um pouquinho mais para frente, capítulo 2 mesmo, quando Pedro fala que Deus ressuscitou, versículo 32, Atos 2:32, Deus ressuscitou Jesus e disso todos nós somos testemunhas. 33. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, Jesus recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e que vocês estão ouvindo. E o 37 diz assim, quando ouviram isso, ficaram todos muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos?
E Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão quem? O dom, o presente do Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo, como tudo na Bíblia, é um presente de Deus para nós. O homem gasta fortuna, milhões, para comprar coisas, bens, propriedades, e as coisas que têm mais valor na vida nos foram doadas de graça. Deus nos deu seu Filho de graça. Deus nos deu o Espírito Santo como presente. Deus nos deu a palavra de graça. Deus nos deu a vida do seu Filho. Deus nos deu tudo. Paulo diz assim: tudo é vosso. Tudo é vosso e vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Então, a promessa veio sobre Jesus, a promessa veio sobre os apóstolos, a promessa veio sobre Paulo. Paulo, um apóstolo que nasceu fora do tempo, mas quando ele foi consolidado por Ananias, o que foi que Ananias disse para ele? Então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Uau, que coisa tremenda. Para que você converta, passe pela cruz, abra os seus olhos para a fé verdadeira, recupere a vista e depois você receba o Espírito Santo. E o impressionante é que logo em seguida no versículo 20, a palavra diz: e logo Paulo pregava. E logo Paulo pregava. Meu querido, você que está me assistindo aí agora, o Espírito Santo não vem só para você sorrir, o Espírito Santo não vem só para você pular, o Espírito Santo não vem só para você dançar, o Espírito Santo vem para te dar missão, para te dar função e para te capacitar para esta função. Ele é o poder de Deus em nós, o poder que levantou Jesus dos mortos, e que não foi só numa ocasião especial e depois nunca mais, não. Paulo disse: habita em vós o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos. Se habita sim. Ele vai vivificar também você, ele vai usar você, ele vai renovar você, ele vai cair sobre a igreja. Caiu sobre a igreja e vai continuar caindo sobre a igreja, porque a igreja foi selada com o Espírito Santo da promessa. A palavra, como eu disse no início, o Espírito Santo não é um visitador, o Espírito Santo é um morador, o Espírito Santo é o executador da Trindade, o Espírito Santo veio para ficar. Pentecostes é algo que não somente aconteceu na igreja primitiva, Páscoa não somente cumpriu na igreja primitiva, pelo contrário, todas as festas, todas as promessas que já se cumpriram, ela continua se cumprindo de geração em geração. Foi por isso que quando em Jerusalém se converteu aquela quantidade de gente que foi cheia do Espírito Santo, no capítulo 4, o que Pedro diz para os discípulos? Esta é uma promessa para nós, é uma promessa para vocês, é uma promessa para os filhos de vocês, para todas as gerações, até que Jesus volte. Todos aqueles que creem, Pentecostes todos os dias, Pentecoste o ano todo, Pentecoste para sempre. Se nós formos para o Pai, Pentecostes vai continuar na igreja, porque o Espírito Santo vai continuar operando na igreja por todas as gerações subsequentes que virão. As promessas de Deus não acabaram. As promessas de Deus não foram para uma dispensação, como alguns dizem: isso foi para aquela dispensação, isso foi para Abraão, isso foi para Davi, olha, isso aqui foi para Noé. Não, não foi. Jesus é o exegeta melhor que tem nas Escrituras, e ele disse que não. Ele disse que não, ele interpretou as Escrituras da maneira correta, e ele disse que o Espírito Santo viria para todas as gerações, para a nossa geração agora, nesse tempo. Amém? Então, a Páscoa e o derramar do Espírito Santo em Pentecostes tem uma sua continuidade, tem o seu cumprimento.
E hoje nós estamos aqui celebrando. É promessa para vocês, é promessa para os filhos, é promessa para os netos, é promessa para aqueles que estão longe. Ali eu falei Atos 4, é Atos 2, 38 e 39. Para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar, é promessa de Deus. O Espírito é o Espírito Santo da promessa. É promessa para você, para os seus filhos, é promessa para a sua casa, é promessa para a sua família. E para nós irmos fechando aqui esta palavra, Isaías profetizou sobre esse dia. Isaías profetizou sobre o Espírito descendo sobre Jesus. Isaías disse aquele texto que Jesus usou quando ele entrou na sinagoga: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas. O Espírito de Deus, querido, está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre você e te ungiu. Te ungiu. Ele não está sobre você só para te dar conforto, só para te consolar. O Espírito de Deus está sobre você para que você cumpra a sua função, a sua missão, como os apóstolos, depois que receberam a descida do Espírito Santo com poder sobre a vida deles, tornaram testemunha, apregoaram o ano aceitável do Senhor e levaram alegria para aqueles que estavam de lutos, né? Uma coroa em vez de cinzas, coroa de alegria, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. É isso que o Evangelho traz, é isso que a palavra do Senhor traz. Então, hoje, eu e você temos o Espírito que mora nas nossas vidas. Eu e você temos o Espírito de Jesus em nós, por isso nós clamamos Abba, Pai. E como nós somos filhos, nós temos também direito a todas as promessas e heranças. Somos testemunhas de Cristo. Eu e você, Ele nos guia, porque se alguém não é guiado pelo Espírito Santo, não é filho de Deus. É Ele que nos constituiu, nós que somos bispos. O Espírito Santo que nos constituiu. O Espírito Santo que levantou a Sara, nossa terra. O Espírito Santo que levantou os nossos apóstolos, bispos Robson e Lúcia Rodovalho, para pastorearmos a igreja de Deus que Ele comprou com o seu sangue. A igreja que é a menina dos olhos de Deus. Então, queridos, não existe nada mais valoroso do que o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus em mim. O Espírito Santo é Deus em você. Eu queria finalizar agora com uma palavra que está em Tiago, capítulo 4, versículo 5. Um texto que muitas vezes até a nossa tradução, ela nos dá uma interpretação não muito correta. Tiago 4, 5 diz assim: ou supondes que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Nós muitas vezes lemos esse texto aqui, e o que nós interpretamos? Que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Não deixa de ser verdade. Mas vamos ler de novo? Ou supondes que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito. Agora olha o que diz essa outra tradução. A outra tradução nos diz o seguinte, que Deus colocou o seu Espírito dentro de nós, quer dizer, isso é Pentecostes, né? Isso é Pentecostes, e que Ele tem ciúmes desse Espírito que Ele colocou dentro de mim e de você. Gente, eu sou portador da pessoa do Espírito Santo, e Deus tem ciúmes desse Espírito. O que eu faço do meu corpo, o que eu faço da minha mente, o que eu faço da minha vida, o que eu faço do meu casamento, o que eu faço do meu ministério. Eu faço porque o Espírito Santo mora em mim. E o Espírito Santo que mora em mim, Deus tem ciúmes dele. Deus tem ciúmes desta pessoa divina que mora num ser humano tão frágil como eu, como você. Vasos de barro, mas com tesouro de ouro, com a glória de Deus nas nossas vidas. Que este seja o seu Pentecostes, que este seja o derramamento do Espírito Santo na sua vida, nesse dia de hoje.
Que você tenha esse encontro com esta pessoa do Espírito Santo que vai te encher completamente. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Que Deus te encha do Espírito. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Pai Santo, todos aqueles que estão agora nos assistindo, receba o toque do Espírito Santo na sua vida. Tenha misericórdia de nós, Pai. Somos pecadores, somos incrédulos muitas vezes. Mas agora, Senhor, estamos cientes de que habita em nós o Espírito de Deus, que o Senhor tem ciúme deles em nós, mas Ele é aquele que nos cela até que sejamos resgatados. Nós seremos resgatados porque esse Espírito habita em nós, isso é Pentecostes, porque Ele nos dá missão, porque Ele nos dá força para vencer o mal, Ele nos dá dons, nos dota de dons e de capacitação. Que assim, Senhor, seja com esta família agora, ó Deus, nesse período de quarentena, nesse período, Senhor, que estamos, ó Deus, separados fisicamente, mas não estamos separados espiritualmente, não estamos separados do Espírito Santo. O Espírito Santo é maior do que todas estas coisas. Desça agora sobre cada lar, abençoa, transborda da tua presença, da tua graça e do teu amor, em nome de Jesus. Amém. Prazer falar com você, meu querido, que Deus te abençoe e mais uma vez desejo a você a melhor Páscoa de todos os tempos. Deus abençoe.